Queria saber, Maurício, como foi para você? Porque muito se fala que o Jorge Jesus não deixou legado, não deixou nada. Então, eu queria que você trouxesse isso para a gente, porque eu acho que você, estando ali dentro como auxiliar técnico, você consegue dizer muito de como funcionou essa saída e a chegada do dono. Quando o Jorge Jesus, né, ele sai, ele rescinde o contrato dele, o Flamengo ficou praticamente 2 semanas naquele momento sem treinador, né? Não tinha competição, mas era preciso que os atletas mantivessem a forma e mantivessem, né, as sessões de treino. Então eu sou convocado aí, assumi essas 2 semanas. E quando eu falo que o Jorge Jesus não deixou legado, eu digo ele técnico, né? Porque tudo que ele fazia era ele e a comissão dele, e tudo muito fechado, ninguém tinha acesso a isso. Então, eu fui algumas vezes fazer jogos, treinos contra a equipe profissional, com o Sub-20, né? Ele sugeria, ele pedia e a gente ia até o departamento profissional para fazer esses jogos, mas o que a gente teve de acesso ao trabalho diário dele é quase nenhum, né? Então, naquele momento, o encantamento pelo trabalho dele era muito grande. O que o Flamengo buscava era manter da mesma forma, né, como ele fazia. E o que eu tenho dito é que, como ele fazia, a gente pode até tentar se aproximar, né, se a gente conseguir ter acesso. Sem acesso é tentar adivinhar ou deixar para que os jogadores reproduzissem tudo aquilo que ele passou. Só que não sou eu que digo, são os estudiosos. Isso é fato. Se você não reforçar aquilo que você um dia aprendeu, se você não continuar reforçando, aquilo vai se esvaziando. Até porque também tinham novos jogadores chegando, jogadores saindo. Então é preciso que você reforce tudo aquilo que você aprendeu diariamente. Numa conversa com um atleta da equipe profissional há um tempo atrás, a gente falava exatamente sobre isso, que o Jorge mesmo falava que ele ficasse 2, 3 dias sem reforçar alguns padrões que ele entendia importantes da defesa, a chance de cometer um erro no jogo era muito maior, e às vezes acontecia, ele tinha que voltar e reforçar todos aqueles padrões, todos aqueles conceitos. Então, assim, isso todo mundo sabe. Então, o que aconteceu foi naquele momento que ninguém ali ia reproduzir mais o que o Jorge fez. O Flamengo precisava de um treinador que colocasse a sua ideia e que tentasse fazer o time jogar dentro da ideia dele. Então, o que eu conversei na época com a diretoria foi que eu iria ali, e tinha umas sessões de treino do Jorge, e eu já falei isso também, o que o Jorge não se resume aos treinos que ele dá, é muito além disso. E os treinos que a gente já conhecia não eram treinos, não eram novidades, até porque nessa questão ele era bem simples e objetivo no que ele queria, né, e passava isso como ninguém. Então a gente conseguiu reproduzir os treinos, as sessões foram extremamente proveitosas, os atletas trabalharam muito forte, gostaram muito, foram muitos elogios ao tempo que a gente esteve lá. Só que é preciso que se mantenha os mesmos feedbacks, né, as mesmas correções, as mesmas maneiras de jogar. E isso a gente sabia que com o tempo isso ia se perder, né? E o grande problema é quando você tenta encontrar no outro treinador a figura daquele que saiu, de repente com uma pressão de que as coisas têm que seguir como eram. E elas não vão seguir como eram. Elas podem melhorar, elas podem piorar, elas podem se manter, mas com a ideia de quem chegou. E eu acho que ficar preso a essa ideia de quem saiu atrasou um pouquinho, né, o rendimento do Flamengo dentro do campo. Assim, então, quando eu falo que ele não deixou legado, nenhum legado, eu digo técnico e tático, né, porque todo o resto ele compartilhava com todo mundo, as logísticas, né, a forma de preparar
os jogos, enfim, isso todo mundo estava ciente. Então, agora, dentro do campo, o que ele fazia foi com ele, porque não ficou ali ninguém para ele formar, ninguém para que pudesse acompanhar de perto tudo como acontecia, como era falado no dia a dia. Então, isso realmente não ficou nada. E você falou sobre essa pressão, né, de manter o trabalho de Jorge Jesus internamente. Eu digo tanto atleta, diretoria, enfim, a galera ali da rotina do Ninho do Urubu, eles tinham essa exigência de, tipo assim, manter as ideias do Jorge Jesus, mas, de fato, é difícil você manter uma coisa se você não é o Jorge Jesus. Então, assim, não digo com você, Maurício, mas, assim, a ideia, existia essa pressão interna de manter o trabalho do Jorge Jesus? Então, o que existia era o encantamento por tudo que tinha acontecido, né? A maneira do time jogar, a maneira como o time se comportava, aquilo ali, né, sem dúvida nenhuma, era o ápice, era o que todo mundo queria continuar vendo. Então, assim, existia uma pressão para que a gente conseguisse manter aquilo que estava sendo feito. E eu lembro que assim que o Domino chega, ele tenta manter o que vinha sendo feito. Só que, como eu falei, eu acho que a essência do Domino era diferente da essência do Jorge. Então, ele não ia conseguir manter aquilo por muito tempo. Eu lembro que alguns comentários dele falando que ele queria ver o time jogando no 4-3-3, no 4-3-3, no 4-3-3, porque era a ideia que ele dominava, né? E a gente viu vários times no mundo encantando jogando em várias plataformas, de várias maneiras. E também no 4-3-3. Então, ele também se envolveu por tudo que aconteceu, né, no ano de 2019 e tentou manter o que vinha sendo feito. Só que é difícil, as coisas não se repetem por acaso, né? A gente acha que foi só, de repente, a gente falando dessa forma, parece que não, que o Jorge, não, foi muito treino, foi muita informação, foi um ano pesado de informação, de treino, de dedicação de todo mundo, né, para que o time conseguisse jogar naquele nível, sabe? Existia um comentário que não seria fácil, mesmo com o Jorge, manter aquele padrão de rendimento, né? Teria que ser um ano também de muito trabalho e não era certeza de padrão de rendimento, enfim. O Domini chega e também não sou só eu que digo, assumir depois do Jorge ia ser muito difícil para qualquer treinador do mundo. E não foi diferente, né? Então, eu acredito que o Jorge passou, né? É um treinador que deixou marcas no Flamengo. Eu, sinceramente, poucas vezes eu vi na minha vida uma diferença de jogo tão gritante sobre o adversário. O Flamengo realmente ele passava por cima dos adversários, era um jogo estrondoso a forma como o Flamengo se comportava. Só que existem outros treinadores capazes de fazer isso também, de repente de maneira diferente, mas capazes de fazer isso também. E é preciso que a gente entenda que esse ciclo do Jorge, infelizmente, se foi, e não dá para ficar vivendo dele durante a vida toda. Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras!